Aí, pessoal, continuando, né? Dentro da administração pública indireta ou descentralizada, nós temos também as empresas públicas. Como o nome diz, né? Ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capital majoritariamente estatal. Então, o capital, a maioria do capital, a maior parte do capital investido em qualquer empresa pública é um capital público. E é o capital, o tipo de capital que dá nome a essa modalidade de empresa, entendeu? Então, por que empresa pública? Por que desse nome? Porque o capital dela, majoritariamente, tem que continuar sendo público. É um tipo de empresas, também é um tipo de instituições da administração indireta que também precisa ser criada por lei, e essa lei que a cria vai dizer, né, o tipo de atividade econômica, né, que ela vai explorar, sendo que é permitida a exploração de atividades econômicas pelo Estado quando em razão de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse público. Então, vocês sabem que aquelas situações nas quais pode ser perigosa para a população ficar sobre a tutela da iniciativa privada, então são serviços considerados como essenciais, né, importantes demais para a sociedade, então são concedidos que outros prestem para a sociedade. Além de serem instituídas por meio de autorização de leis que tratam expressamente da sua respectiva finalidade, as empresas públicas também serão extintas pela mesma via legal. Assim, gente, que fique muito claro, né? Isso vale para as empresas públicas, isso vale para a sociedade de economia mista, isso vale para as autarquias e vale para as fundações. Da mesma forma que teve que haver uma lei para criá-las, para instituí-las, tem que haver uma lei para poder extingui-las. Elas não podem simplesmente deixar de existir da noite para o dia, tá bom? Exemplo, né, de empresas públicas, os Correios, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Eu acredito que todos vocês têm uma relação muito próxima, né? Pelo menos com dois desses entes, né? Pelo menos com os Correios e com a Caixa Econômica Federal. Então, são empresas assim bem próximas a nós. E também, né, dentro da administração indireta, existe a sociedade de economia mista, né, que são pessoas jurídicas de direito privado, por isso são criadas também por autorização legal. E elas podem exercer a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas situações, a prestação de serviços públicos, né? Embora essas empresas públicas possam estar sobre qualquer forma do direito, as sociedades de economia mista são sociedades anônimas, né? Elas sempre são sociedades anônimas. E, para isso, agora, como requisito, como cuidado, exige-se que as ações com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, à União, aos estados, Distrito Federal ou município, ou a entidades da administração indireta, né? Vocês sabem que a sociedade anônima, ela tem ações que têm direito a voto e tem ações que não têm direito a voto. Então, a atenção que o direito administrativo chama para essa sociedade de economia mista é exatamente que as mesmas, que todas essas ações, né, ou que pelo menos a maioria delas, de direito a voto, fica sempre na mão, permaneça nas mãos sobre o poder do órgão público, né? E aqui eu trago para vocês um paralelo, esse quadro ele mostra exatamente um paralelo em relação à empresa pública e à sociedade de economia mista. E vocês estão vendo que nos dois extremos, em um tem a Caixa Econômica
e no outro tem o Banco do Brasil. Então, elementos que eu acabei de dizer para vocês, né? A empresa pública, o capital dela, eu acabei de dizer para vocês que tem que ser 100% público. No caso da sociedade de economia mista, esse capital ele é misto, como o próprio nome diz, né? Sociedade de economia mista, então o capital é misto, podendo ser público e privado, mas como eu acabei de chamar a atenção, que as ações com direito a voto permaneçam sobre o poder público, né, sobre a tutela e o poder público. O fórum processual, né, caso haja alguma questão jurídica a ser tratada, no caso da empresa pública, tem que ser tratada na Justiça Federal, já a Sociedade de Economia Mista, Justiça Estadual. A forma jurídica de constituição, né, dessas instituições, no caso da empresa pública, tem que haver, pode ser qualquer forma, admitida, e já no caso da sociedade de economia mista, obrigatoriamente tem que ser sociedade anônima, né? Ambas possuem como característica a personalidade jurídica e direito privado, sujeição ao controle estatal, vinculação aos fins definidos em lei e atividade de natureza econômica. Então, vocês percebem que ambas são criadas, instituídas para realizar atividades de natureza econômica, mas elas permanecem sobre o controle, né, sobre a fiscalização do poder público, né? E como eu dizia para vocês há pouco, para poder ser instituído, para poder ser criado ou para poder ser extinto, seja uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, tem que haver lei própria para isso. O regime de pessoal, né? Então, assim, as pessoas que trabalham nessas instituições, o regime de pessoal deles é seletista, né? Por exemplo, nas autarquias e nas fundações, o regime é estatutário, e aqui é um regime seletista, então, ou seja, eles são regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas e demais legislações pertinentes. O regime jurídico, quando a empresa pública e a sociedade de economia mista for de direito público, né, quando presta serviço público. No entanto, elas serão de direito privado quando explorarem atividades econômicas. Isso vale tanto para a empresa pública quanto para a sociedade de economia mista. Os bens de ambas, né, a regra é que sejam bens privados, salvo quando prestarem serviço público, tá bom? Então, é um quadro resuminho também para vocês, para ajudar vocês a entenderem a diferença que existe entre uma modalidade e outra. Eu não vou ler esse quadro, ele é um pouco mais amplo, mas é uma síntese de tudo que eu disse em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e a sociedade de economia mista. Está aqui também um resuminho para vocês poderem amadurecerem a compreensão acerca do que difere e o que aproxima essas instituições, lembrando que todas elas compõem a administração pública indireta ou administração pública descentralizada, viu? Vocês precisam ter em mente esse aspecto. E aí, gente, quando a gente fala em administração pública, seja essa centralizada ou descentralizada, precisamos ter em mente que elas são regidas por princípios, né? Princípios jurídicos, né? Princípios legais. E são várias normas, né? São vários regulamentos que vão pelos quais essas organizações vão se balizar. E a nova administração pública, ela trouxe 3 novos princípios, né? O princípio da eficiência, o princípio da eficácia e o princípio da efetividade. Esses princípios, eles já existiam na iniciativa privada, mas, como eu dizia na primeira aula, a administração pública, quando quis adotar o modelo gerencial, foi uma tentativa, está sendo uma tentativa, né, porque ainda é o modelo vigente, está sendo uma tentativa de aproximar a forma de administrar das organizações privadas, né?
E, por causa disso, alguns princípios que guiam, monitoram as ações nas administrações privadas, agora também passam a ser observados na administração pública. E aí, o princípio da eficiência, né, implementou um modelo de administração pública gerencial voltada para um controle de resultados, né, na atuação estatal. Ou seja, a partir disso, os atos da administração devem ser realizados com a maior qualidade, competência e eficácia possível em prol da sociedade. Então, qualquer ação que o Estado for desenvolver, ele precisa mensurar a relação custo-benefício, né? Quanto é que vai gastar, quantas pessoas, quantos cidadãos serão beneficiários dessa ação, né? Existe uma forma de contemplar um número maior de cidadãos gastando menos. Então, qual método pode ser usado, né, para poder viabilizar isso? Uma forma que a administração pública teve, que alcançou uma redução de gastos muito grande nos últimos tempos, devido à pandemia, foi o trabalho remoto. Vocês viram que muitos trabalhos continuaram sendo prestados à sociedade, e ali a administração os servidores públicos fizeram isso em suas residências. Então, vocês imaginam, a administração pública pagava internet, água, luz, né? Eu nem vou falar computadores, essas coisas, porque muitos servidores levaram esses equipamentos para casa, né? Pegaram emprestado da administração pública e levaram para suas casas. Mas, assim, a administração pagava aluguel dos prédios, né? Pagam o aluguel dos prédios. E aí, naquele período de pandemia, vocês percebem que muitos continuaram trabalhando de suas residências, prestando serviço, fazendo as entregas, né? Então, aquilo ali foi uma redução de custos muito grande, né, para a administração pública. Fora os auxílios, né? Ela de repente pagava periculosidade, insalubridade, ou um ou outro, vocês sabem que não pode pagar os dois para a mesma pessoa, e ela conseguiu economizar, né? Também, então, a eficiência, né, ela pode ser avaliada inicialmente pela produtividade e qualidade, né? Então, assim, é uma antítese da eficiência ao desperdício. Não se permite desperdício na administração pública. Não se permite desperdício de tempo, de dinheiro, de nenhum tipo de recurso, né? Recurso público. Lembre-se, você, servidor público, você, gestor público, uma coisa é o seu dinheiro, né? O fruto, o resultado do seu suor. Você gasta como você quiser, da maneira como você quiser, mas, pelo princípio da eficiência, a administração pública tem que buscar a melhor forma, a forma mais racional para fazer uso dos recursos públicos, porque ali é resultado dos esforços da sociedade, do cidadão, né? Então, o gestor público, ele está gastando um dinheiro que é esforço do cidadão. Então, por isso, ele tem que gastar esse dinheiro com cuidado, né? Ele tem que adquirir os produtos, os serviços que sejam de fato necessários, na quantidade necessária, gastando o mínimo possível, né? Nós, servidores públicos, precisamos prestar um serviço de qualidade também, olhando, visando muito a produtividade, entendeu? Então, é fazer mais com menos. E tem um programa que vocês agora ainda não conhecem, que é chamado Programa de Gestão. É um esforço do governo para poder implantar na União, e os servidores que desejarem vão aderir a esse programa naquelas que não são consideradas atividades essenciais, tá bom? E aí o servidor pode trabalhar da sua casa. Então, com isso, o governo está visando atingir exatamente esse princípio da eficiência. Vocês imaginam, instituição grande como Instituto, né? Só o nosso prédio administrativo
quem conhece, né, aqui na Vila Brasília é um prédio grande, né, com vários apartamentos, tem um custo significativo de aluguel mensal. De repente, com um número de servidores optando para poder trabalhar direto de suas casas, não vai ser necessário o aluguel de todo aquele prédio, de todos aqueles apartamentos. Só aí já vai revelar uma economia, né, para a União. Gente, eu não estou dizendo que, oh, que maravilha, não, né? São iniciativas que vão acontecendo que podem dar certo, como podem não dar certo. E aí o controle público, o controle estatal, os grupos de pressão da sociedade vai acompanhando e vai monitorando para ver se está dando certo ou não, né? E então, assim, muito cuidado com essa questão da produtividade e da qualidade, né, para poder atingir o princípio da eficiência. Em relação à eficácia, né, na administração pública, basicamente a preocupação maior, né, que o conceito revela, se relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados, né, por determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e os mecanismos utilizados para atingir tais objetivos, né? Então, assim, o que é preciso o Estado fazer para acabar com o analfabetismo? O que é preciso o Estado fazer para poder acabar ou controlar ou minimizar a Covid, né? A tuberculose? E assim vai, a fome, o desemprego, entende? Então, assim, são essas ações, né? Então, quando a gente fala de eficácia, quando a gente fala de eficiência, a gente olha sempre a relação custos-benefícios, quando a gente fala de eficácia, a gente olha sempre a relação resultados e objetivos. Então, quais foram os resultados alcançados, né? Quais eram os objetivos previstos, o que conseguiu fazer, né? Qual o grau de realização desses objetivos dentro da organização, né? Então, é essa a análise que tem que ser feita. E, por fim, vem a efetividade, né? A efetividade é exatamente a soma da eficiência com a eficácia. A efetividade ocorre quando os bens e serviços resultantes de determinada ação alcançam os resultados mais benéficos para a sociedade. Quando a gente fala em efetividade, gente, como saber se uma ação foi efetiva? Como saber se a ação do Estado contra a Covid foi efetiva? Quando a Covid estiver totalmente radicalizada. Como saber se a ação do Estado contra o analfabetismo foi efetiva? Quando o analfabetismo entre nós estiver radicalizado. Então, assim, é preciso erradicar os males sociais, entende? Então, quando isso acontecer, a gente vai saber que uma gestão pública está sendo efetiva. Ela não basta ser só eficiente, ela não basta só ela economizar, não basta só ela fazer o que tem que ser feito, ela precisa alcançar os resultados, né? Então, assim, às vezes a gente vê assim algumas reportagens de desperdício, né, de dinheiro público. Estava construindo um prédio que é um funcional, tribunal, tal, abandonar a obra. É terrível, né? Um acontecimento desse vai contra todos os princípios da administração pública. Então, assim, está faltando uma merenda escolar. Terrível. As crianças frequentaram o ano e foram reprovadas no final e ainda não aprenderam o que tinha que aprender dentro daquela série prevista. Horrível, né? Mesmo vocês no bacharelado, né? Qual o índice de reprovação? Qual o índice de ingresso de vocês no mercado de trabalho? Em quais atividades vocês estão atuando? Né? O que mudou entrar no curso superior, né? Vocês ainda estão no segundo período, mas ao término dele, né? O que vai ter mudado na vida de vocês? Então, isso tudo são indicadores, né? Que ajudam o Estado a analisar o seu índice de efetividade, né?
Então, assim, fiquem aí com esses elementos para vocês pensarem. E aí eu trago aqui esse quadro, né, para vocês poderem comparar melhor um princípio com outro, tá bom? E ampliar o entendimento de vocês.